A chamada. Seis. Deixa eu ver quantos nós temos. 13. Por enquanto. Esperar mais um minuto aí. Na 7h20 eu faço a chamada. Isso. A mim. Presente. Arthur. Bianca. Presente. Daniel. Presente. Eduardo. Ele fala. Érica. Presente. Bota aí, professor. Quem? Bota aí. Ele fala. Uai, como é que eu vou saber? Erivan. Presente. Aí. Felipe. Gustavo Almeida. Tô aqui, moço. Gustavo Pereira. Presente. E Amara. Presente. Uai. João Pedro. Isso aqui já era, cara. Isso aqui já era. Vou botar logo asfalto. Caroline. Presente. Caroline. Presente. Leonardo. Presente. Maria Alice. Mariana. Marlon. Maísa. Presente. Professor, é o Felipe. Eu cheguei atrasado, mas estou aqui na aula. Beleza. Felipe. Maísa. Presente. Patrick.
Renan. Sayonara. Presente. Respondeu? Eu escutei bem baixo. Aqui. Beleza. Vinícius Lopes. Presente. Vitória. E o William. Presente. Muito bem, muito bem. Vamos iniciar, bem dizer, nosso mês de outubro agora, né? Que 2 segundas-feiras feriados e teve ainda a Semana da Engenharia, não é isso? Então, bora lá que tem conteúdo aí, hein? O conteúdo da aula de hoje é muito importante, então por isso que eu vou pedir logo para que vocês prestem atenção, muito, porque esse conteúdo é uma base muito forte para muitas disciplinas que vocês vão trabalhar aí, ok? Na engenharia, principalmente, essa parte estrutural, né? Que a gente vai ver hoje, conceitos sobre forças. Vou apresentar aqui algumas leis de Newton, né, para vocês, e é baseada nessas leis, né, nessas informações que o cálculo estrutural se baseia, né? Então, assim, é por isso que eu estou dizendo que é muito importante que vocês prestem atenção, né? Que tentem entender. Inicialmente não tem nenhum conteúdo novo, haja vista que vocês já viram no ensino médio, que é aquele conceito de forças, leis de Newton, primeira, segunda lei, né? Mas, assim, a gente vai forçar, né, e vai focar mais para a área da engenharia. Então, assim, as aplicações, lá no ensino médio a gente vê bem genérico mesmo essas leis, e aqui vou reapresentá-las para os senhores, e depois nós vamos praticar, vamos exercitar com exemplos, assim, bem parecidos no que vocês vão vivenciar na engenharia, né? Se vocês observarem, para um edifício ficar em pé, parado, estático, sofrendo várias perturbações da natureza, como vento, terremoto, e nada acontecer com sua estrutura, é preciso que haja um estudo, né, bem feito mesmo, bem elaborado, para que aquela edificação fique em pé. Por isso que eu estou dizendo que o estudo dessas forças é bem principal, é o principal, vamos dizer assim, eu vou resumir isso aqui como um dos principais conteúdos da Física 1, ok? Nas aulas passadas, nós trabalhamos conceitos sobre vetores, e aí foi apresentado, né, para que uma grandeza física seja do tipo vetorial, ela precisa ter um módulo, ela precisa ter uma direção e um sentido. Foi isso que a gente trabalhou? E com forças, né, com as forças não vai ser diferente, porque a força, pessoal, é uma grandeza física vetorial. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu preciso ter um módulo, eu preciso indicar a direção, né, que é uma orientação para que lado essa força, para que direção essa força vai ser aplicada, e o sentido, ok? Então, força é uma grandeza vetorial. Então, portanto, nós vamos tratar como um vetor e vamos aproveitar todo aquele conteúdo que foi visto nas aulas passadas aí. Beleza? Só uma breve introdução. Peraí. Vou botar aqui no começo. Então, é o capítulo 5 do livro, ok? Força em movimento. Parte 1, tem a parte 2.
Então, o que, que a gente vai trabalhar hoje na primeira e na segunda lei de Newton? Beleza? Aqui são os objetivos da aprendizagem. Na verdade, eu já resumi tudo isso aqui, né? Eu já falei para vocês o que, que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá, sem mais delongas. O que seria uma força, né? Uma força, ela pode ser definida como um puxão ou empurrão, né? Eu posso aplicar uma força empurrando algum objeto ou puxando algum objeto, em diferentes direções e sentidos, entendeu? Eu posso mover esse objeto tanto na horizontal, quanto na vertical, quanto também na parte inclinada. Essa força, ela pode vir de qualquer direção, de qualquer sentido. Tanto na forma de puxão como empurrão, né? E essa força, ela vai produzir uma aceleração, ok? Isso é bem óbvio, né? Se eu tenho um objeto, tá ali, parado, e eu aplico uma força nesse objeto, esse objeto ele vai se mover, né? E ao se mover, eu estou produzindo aceleração, ok? E isso aí a gente vai estudar hoje, essa questão aí. Então, o que nós vamos trabalhar são as 3 leis de Newton, né? As 3 leis de Newton, que é conhecido como a mecânica newtoniana, né? Isso aí é bem antigamente, Newton, né? Muito tempo atrás, debaixo lá tem até aquela historinha, né? Que tem alguns documentários que dizem que não foi bem assim. Ele estava debaixo de um pé de uma maçã, a maçã caiu na cabeça dele. Vocês já ouviram essa história? Sim ou não? Já. Tem alguns documentários aí, vocês podem procurar depois no YouTube. É bem interessante a história do Newton. E aí ele, olhou para cima, não tinha ninguém, como é que essa maçã caiu? Né? E aí ele começou a raciocinar, pensar e criou aqueles conceitos de forças, né, de gravidade. Tinha uma força puxando para baixo a maçã e a maçã acabou caindo, né? Então, essa mecânica newtoniana, ela não é válida, pessoal, para velocidades próximas à da luz, ou seja, velocidades próximas da luz, né, velocidades muito altas, e também ela não é válida para objetos com dimensões atômicas ou subatômicas, né, aqueles objetos bem pequenos mesmo, do ponto de vista dos átomos. Então, essa mecânica, ela não funciona bem corretamente. E aí entra depois o Einstein, né? O Einstein que queria, com a sua teoria da relatividade geral, queria achar uma equação que fosse universal, que valesse tanto para corpos muito pequenos, como para corpos muito grandes, né? Tanto para planetas, quanto para átomos. E ele queria descobrir uma equação disso, uma equação que era para generalizar as leis de Newton, né? E essa teoria do Newton. E foi ele, o Einstein, que provou que essas leis não funcionam para velocidades da luz, né? Próximas à da luz e para dimensões pequenas. E com isso foi um grande avanço aí da nossa da engenharia, da física em geral. Ok? Mas como nós vamos trabalhar, pelo menos assim, na maioria assim, das aplicações, nós não vamos trabalhar com velocidade da luz ou com velocidades próximas, né? Então, a gente vai fazer uma edificação, vai projetar um túnel, vai projetar uma ponte ou um prédio, não chega nada próximo a essa velocidade da luz, como também a gente não vai trabalhar com essas dimensões atômicas do ponto de vista de átomos, né? Na maioria das aplicações, como os engenheiros civis, nós vamos desenvolver, né, criar produtos, edificações bem maiores do que átomos, com certeza. Então, essa mecânica ela vai se aplicar muito bem aos nossos propósitos, entendeu? Agora, se lá no futuro você vai desenvolver alguma pesquisa que envolva velocidades próximas da luz ou dimensões atômicas, aí essa teoria aqui ela já não funciona bem. Só ver quem é que está entrando aqui. Vai, cadê?
Viu, cara? Eu nem aceitei. Bom, vamos voltar lá. Só foi me atrapalhar. Ok? Então, antes, bem antigamente, né, dessa mecânica newtoniana, isso aqui é bem interessante também, vocês. Isso aqui é só um pouco de introdução, daqui a pouco a gente vai para os cálculos, entendeu? Física é isso, física tem que entender um pouco a natureza, tem que entender um pouco esses conceitos, senão vocês não conseguem abstrair, né, essas informações, não conseguem aplicar de forma correta. Por isso que tem que ter um conceito bem avançado mesmo dessas teorias. Então, antigamente, eles acreditavam, né, os filósofos, os físicos, matemáticos, que era necessária alguma força, alguma influência de uma força para manter um corpo em movimento, né? Isso é até, às vezes, bem óbvio. Por exemplo, para que um objeto ele se locomova, ele saia de um ponto A para ir para um ponto B, é preciso que haja uma força empurrando ou puxando, não é? Para que ele se movimente. Isso era o que os caras acreditavam na época, que não estava totalmente errado, só um pouco incompleto. E aí eles definiam que o estado natural dos objetos era no estado de repouso, ou seja, o objeto, se não houvesse nenhuma força atuando, esse objeto estava em repouso. Eu já pedi para vocês usarem o e-mail institucional, principalmente para quem chega depois. Entendeu? Então, essas observações pareciam confirmar essa ideia, né, por causa do atrito. Porque imagine o seguinte, uma superfície sem atrito nenhum, não é? Sem nenhum atrito. O objeto, se ele tivesse se movendo, ele ia ficar se movendo isso aí com a velocidade constante para sempre. Não ia ter atrito nenhum para parar esse objeto. Vocês concordam? Ok? Só que o atrito é uma força. O atrito é uma força. E o atrito, como a gente vai trabalhar mais adiante, é uma força que atua sempre do lado contrário ou do lado oposto à força que está sendo aplicada no objeto. Ok? Então, se um objeto está se locomovendo em uma direção, em um sentido, o atrito é a força que vai do lado contrário, oposto. E aí Newton definiu a sua primeira lei de Newton, ó, que diz o quê? Que se nenhuma força atua sobre um corpo, então imagine um corpo, se nenhuma força está atuando sobre ele, quando eu falo nenhuma força, a gente está falando de forças resultantes, a força total, a sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Né? Em outras palavras, se não existe nenhuma força atuando sobre um objeto, se esse objeto estiver em repouso, ele vai continuar em repouso. Se esse objeto estiver em movimento, ele vai continuar em movimento, mas com velocidade constante. Com velocidade constante, isso quer dizer o quê? Que não há aceleração, porque se a velocidade é constante, e se a aceleração é a derivada da velocidade, a derivada de uma constante é zero. Por isso que não tem aceleração, ok? Então, a primeira lei de Newton diz isso aí, resumindo. Um objeto está parado, ele continua parado, né? Em repouso, se não há nenhuma força atuando sobre esse objeto. Né? Imagina uma pedra, está ali paradinha, se não tem nenhuma força atuando sobre ela, ela vai continuar parada, é bem óbvio. Mas observe que uma pedra no chão, existem forças atuando sobre ela, não existe? Existem forças. Mas quando eu estou falando nenhuma força, seria a força resultante. Porque a pedra no chão,
Existe a força da gravidade, puxando essa pedra para baixo, que aí a gente vai ver daqui a pouco. Existe uma força normal, que é para equilibrar com a força peso. No total, no resultante, seria zero. Por isso que diz assim, se nenhuma força atua sobre o corpo. Ok? Então, essa pedra, se está em repouso, continuará em repouso. E se tiver um objeto se movendo, e não há nenhuma força resultante atuando sobre esse objeto se moverá com velocidade constante. Ou seja, não há variação aí da aceleração. Na verdade, não há aceleração. Ok? Então, aqui só algumas características dessas forças que a gente vai trabalhar muito, não é? Olha, força, gente. Vocês vão projetar uma ponte. Quantos carros, caminhões vão passar pelaquela ponte? Então, quantas forças, né? A força peso, principalmente, junto com a força da gravidade, que está atuando ali com aquele trem de cargas, né? Tracionando ou comprimindo ou pressionando aquela estrutura. Você tem que saber fazer esse equilíbrio, né? Isso aí é uma matéria que vocês vão ver em mecânica, que é já no 4º período, e também lá no 5º período, que é resistências dos materiais. Vocês vão trabalhar com esses conceitos, mas principalmente já em mecânica, viu? 4º período. Então, a unidade para representar força no Sistema Internacional de Medidas vai ser o Newton, né? Em homenagem ao físico que primeiro a trabalhar esses conceitos e desenvolveu as leis. Então, unidade de força, Newton. E quanto Newton? Um Newton vale 1 quilograma 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Ok? Se vocês só observarem essas unidades aqui, ó, quilograma é unidade de massa, metros por segundo ao quadrado é unidade de quê? De aceleração. Só aqui já dá para ter uma ideia da segunda lei de Newton, que eu vou apresentar daqui a pouco para você, ó. Newton é força, quilograma é massa, metro por segundo ao quadrado é aceleração. Eu já tenho definido aqui que força é massa vezes aceleração. Só olhando aqui pelas essas unidades, eu já tiro uma lei de Newton aqui, que é a segunda lei de Newton. Ok? Então, a aceleração de um objeto é proporcional à força aplicada, que é aquilo que eu falei, ó. Quanto maior a força aplicada, então imagine um objeto, então quanto maior a força, maior vai ser aquela aceleração daquele objeto, né? Isso é bem empírico e é bem claro. Como eu falei também no começo, a força é uma grandeza vetorial, né? Porque precisa de um módulo, precisa de uma direção e de um sentido. Meu Deus do céu. A força resultante, pessoal, é a soma vetorial de todas as forças aplicadas a um objeto. Então, daqui a pouco eu vou colocar aqui uns desenhos, umas imagens, para a gente descrever todas as forças que estão atuando, né, sobre esse objeto. E vocês vão ver que a força resultante é a soma, né, vetorial, já que a gente está trabalhando com vetores, de todas essas forças que estiverem aplicadas nesses objetos. Ok? Então, existe um princípio de superposição para essas forças, que diz o quê? Que uma força resultante tem o mesmo efeito sobre um corpo que todas as forças agem simultaneamente. Eu vou voltar àquele exemplo lá de uma ponte. Imagina uma ponte onde eu tenho vários carros passando, né? E aí eu tenho várias forças atuando sobre essa edificação, sobre essa construção. Então, se eu somar todas essas forças envolvidas aí, eu poderia substituir por apenas uma, que seria a força resultante, ok? Aí eu teria que ver o resultado dessa força, né?
Então, se essa força seria para baixo, para cima, para um lado, para o outro. No caso de edificações, pessoal, principalmente de edifícios, de pontes, a soma dessas forças, elas têm que ser quanto? Vocês têm uma ideia? Imagine que eu tenho uma ponte e estou aplicando forças, né? Tem diversas forças atuando sobre essa ponte. A resultante dessas forças, elas têm que ser nula, pessoal. Por que ela tem que ser nula, a força resultante? Porque se existir qualquer força, diferente de zero, essa ponte vai se movimentar, né? Ou essa edificação vai se movimentar. E aí ela pode causar algum dano na estrutura, que é o que a gente chama de estática, que vocês vão ver lá na mecânica, né? Estática é o quê? Você projetar uma edificação para ficar parado, estático. E para que um objeto fique estático, a soma de todas as forças tem que ser nula. Já é uma aplicação lá para o quarto período que vocês vão trabalhar. Então, aqui temos um enunciado mais completo para a primeira lei de Newton, que diz o seguinte, ó. Se nenhuma força resultante, quer dizer o quê? Que a força resultante é nula, né? Atua sobre um corpo, ou seja, a força resultante é nula, é zero, a velocidade não pode mudar. Quer dizer o quê? Velocidade vai ser constante. E se a velocidade é constante, quer dizer que não tem aceleração. O corpo não sofre aceleração, já que a velocidade é constante. Isso aqui é a primeira lei de Newton, ok? Força resultante nula para que um objeto se mova com velocidade constante. Isso aí tem algumas aplicações, como em elevadores, né, principalmente. Vocês podem estar usando esse tipo de conceitos aqui. Muito bem. Como eu tinha falado, né, que essas leis de Newton, elas não valem para todos os referenciais. Aí vai depender do ponto de vista do observador. Né, e aí é onde Einstein entrou e definiu que vários conceitos, né, como o tempo, velocidade, tudo é relativo, né, porque depende do referencial, ok? E, por exemplo, se você está dentro de um trem-bala, esse trem-bala está numa velocidade lá enorme. Você, dentro desse trem, né, se você sendo referencial, você não está em movimento em relação a esse trem. Entendeu? Depende do referencial. Agora, se eu colocar um observador fora do trem, e ele estiver te observando, ou o trem, aí ele vai ver que você está se movimentando. Né? Então, depende muito desses referenciais para a gente tratar essa questão de inércia. Inércia é o quê? Uma coisa parada, né? Se uma coisa está parada, ela tende a ficar parada, a menos que haja uma força sendo aplicada nesse objeto. Aqui tem algumas ilustrações, como, por exemplo, um disco sem atrito, né, que ruma para o sul, a partir do Polo Norte. Aqui, ó, visto do espaço, letra A. A mesma situação vista da superfície da Terra, né, então na letra B, aí aqui descreve a trajetória desse disco. E aí, como eu já falei, para grandes distâncias, né, a superfície da Terra é um referencial não inercial. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Porque, assim, se você está te observando, você está aí parado, sentado numa cadeira, você está parado? A priori, você poderia responder que sim, né? Em relação à cadeira que você está sentado, você está parado. Mas se eu pegar uma grande distância e um outro referencial, você está se movimentando, porque, na verdade, tudo se movimenta. A Terra, ela se movimenta. Ela gira no próprio eixo, ela gira em torno do Sol, entendeu? Então, está tudo se movimentando.
Por isso que aí tem que se levar em consideração, sempre é importante levar em consideração esse referencial. Muito bem. Só para a gente relembrar um pouco aí de vetores, que foi o tema da aula passada, tem um testezinho aí, vamos lá responder. Apesar que já tem as respostas aqui, deixa eu só tentar colocar aqui, ó. Olha só, qual desses 6 arranjos, dessas figuras aqui, ó, mostram corretamente a soma vetorial das forças? Então, eu tenho uma força F1, eu tenho uma força F2, e eu quero obter um terceiro vetor, que é a força resultante, ok? Então, se eu olhar para cá, para a letra A, essa diagramação aqui, ela é verdadeira? Ó, eu tenho uma força nesse sentido aqui, ó, no eixo Y, positivo. Eu tenho uma força no sentido, no eixo X, positivo. Duas forças, F1 e F2. Essa força resultante aqui é a soma de F1 mais F2? Claro que não. Nós vimos que não é assim que se soma duas forças, ou dois vetores, lembra? Se eu tenho um vetor para cá e um vetor para cá, eu tenho que aplicar uma lei aqui do paralelogramo, e a força resultante seria nesse sentido aqui, ó. Se eu olhar a letra B aqui, ó, F1 para cá, F2 para cá, a força resultante é para cá? Também não, né? A gente já viu. Aqui, ó, F1 e F2, ó, a força resultante é aqui? Sim, ó. Ó, se eu tenho F2 mais F1, ó, eu tenho essa forma de somar, que é o quê? Eu posso pegar a origem de uma das forças, ou de um dos vetores, e a extremidade seria a extremidade do segundo vetor. Isso aqui seria o meu vetor resultante, ó. Se eu tenho um vetor para cá e um vetor para cá, né? Imagine que isso aqui são forças sendo aplicadas a um objeto, ó. Eu tenho uma força aplicada nesse sentido, horizontal, e eu tenho uma força aplicada aqui no sentido vertical. O que vai acontecer com esse objeto? Ele vai vir nesse sentido aqui, ó. Ele vai se inclinar, ó. Ok? Então, a letra C é uma representação verdadeira. Se você olhar a letra D, ó, se a força está para cá e a outra está para cá, ó, a mesma resultante, tá vendo? Então, é verdadeira também a letra D. A letra E também é verdadeira, ó. Isso aqui é uma outra forma de somar duas forças ou dois vetores, que isso aqui se chama a lei do paralelogramo. Por quê? Porque forma um paralelogramo, ó. Se eu tenho duas forças assim, onde as origens dessas forças se encontram, para somar duas forças nesse sentido, é só você completar aqui uma projeção dessa força. Para esse outro lado, você faz uma projeção dessa outra força. E a força resultante é aqui, onde tem a origem, na origem das duas forças, e a extremidade aqui nesse ponto de interseção. Então, essa regrinha aqui também a gente vai utilizar para fazer somatório de forças, ok? Eu posso somar tanto dessa forma, quanto dessa forma aqui, ó. E também vai existir umas equaçõezinhas que daqui a pouco eu vou mostrar. Não sei se na aula de hoje, mas na próxima aula com certeza. Então, a letra F não é, ó, já que essa força aqui está para baixo. Na verdade, a força deveria estar para esse outro sentido aqui, ó. Sentido oposto. Ok? Então, letra C, letra D e letra E. Letra C, letra D e letra E. Isso aqui está tudo lá no livro, viu? Muito bem. Falei de força, não é? Apresentei a primeira lei de Newton. Agora vamos falar aqui um pouco de massa, já que todo objeto, né, que a gente vai trabalhar, ele possui uma massa. E aí eu pergunto para vocês, qual o peso de vocês? Qual é o seu peso? Coloca no chat aí para mim, só para eu dar uma... eu tenho uma noção. Qual é o seu peso? Minha pergunta é essa. Vamos lá.
65 quilos. Fiquem com vergonha não, hein? Não mente não. Principalmente as meninas, hein? Que gostam de esconder os quilos. Não tem vergonha não, moço. Só é feio. 85 quilos, mas não dá nada não. Pois é. E eu com essa quarentena aí, eu tô até com vergonha de colocar o meu peso aí. Não, eu também. Eu pesava 70 quilos. Hoje eu tô com 85. Muito bem. Tá, já deu para ter uma noção. Agora, e se eu falar para vocês que vocês estão respondendo errado, isso aí não é o peso de vocês? Porque tem que E multiplicar aí? pela gravidade, não é? Uma coisa assim. Oi? É que tem que multiplicar pela gravidade, não é? Sim, exatamente. Isso que vocês estão me falando aí, pessoal, na verdade é a sua massa. Massa é dada em quilogramas ou gramas, né? Então, o que vocês estão me falando aí é a massa, não é o peso. O peso a gente vai ver daqui a pouco. O peso é uma força, ok? Peso é uma força que depende da gravidade também. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, só adiantando, que o peso de vocês é a sua massa vezes a gravidade. Peso é a massa vezes a gravidade. Então, se a gente adotar a gravidade aqui como 9,8, ou então aproximadamente 10, né? Então você tem que multiplicar ainda por 10 para fazer uma conta mais rápida. Ok? Porque o peso, ele é diferente em lugares que a gravidade é diferente. Por exemplo, lá na Lua, se você estiver lá na Lua, o peso de vocês vai ser menor do que o peso aqui na Terra. Porque a gravidade lá na Lua é diferente. Ok? Então, lá você fica até mais leve, né? Dá até para flutuar. Ok? Então, se querem emagrecer, vão para a Lua. Vocês vão se sentir mais leves. Então, assim, massa, não confunda massa com peso, ok? A massa de um corpo é a propriedade que relaciona a força aplicada ao corpo e a aceleração resultante. Ok? A massa é uma medida de resistência de um corpo. E a massa, ela é inversamente proporcional à aceleração. Isso aí é onde foi Newton chegou a essa conclusão, ó. E aí ele equacionou a segunda lei de Newton. A massa é inversamente proporcional à aceleração. Como é que eu chego nisso? Imagina um objeto grandão, com a massa enorme, né? Um peso grande. É mais difícil esse objeto se locomover, né? Vocês concordam? Por exemplo, se eu aplico uma força a uma bola, vamos supor assim, de basquete e a uma bolinha de gude, a mesma força. Qual deles vai se mover mais rápido? Qual dessas bolas vão ter aceleração maior? Não é? Qual é que vai ter aceleração maior? A que vai ter aceleração maior é a que tiver a massa menor, porque é menos pesado. Isso aí é bem trivial. Então, a massa é inversamente proporcional à aceleração. Fato. Ok? Quanto mais pesado, menos... eu vou precisar de uma força muito maior para acelerar esse objeto. Ok? Então, alguns exemplos, assim, só com relação de unidades, né? Por exemplo, força, né? Aqui, aplicação de uma força de 8 newtons, ó, newtons, então isso aqui é a unidade de força, a vários objetos. Então, se eu tenho um objeto que tem uma massa de 1 quilograma, de 1 quilo, esse objeto vai me causar, vai provocar uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Se esse objeto eu dobro de massa, né? A massa dele foi para 2 quilogramas, observe o que aconteceu com a aceleração. A aceleração diminuiu, então esse objeto já vai se movimentar, ó, com 4 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Agora, olha o que acontece com a massa bem pequena, meio quilograma, né? A aceleração aumentou, foi para 16 metros por segundo ao quadrado. Ok?
Então, isso quer dizer que a massa é inversamente proporcional à aceleração. Quanto maior a massa, ó, quanto maior a massa, menor é a aceleração. Ó. Veja que daqui para cá, eu aumentei a minha massa, de 1 foi para 2. O que aconteceu com a aceleração? Diminuiu, ó, de 8 foi para 4. Agora, quando eu diminuo a massa, ó, de 1 diminuir para meio, o que aconteceu com a aceleração? De 8 passou para 16. Ela aumentou. Por isso que a gente fala que é inversamente proporcional. Tranquilos? Tudo bem? Então, o efeito dessas forças, diante de tudo isso que eu coloquei para vocês, Newton elaborou sua segunda lei, que diz o quê? Que a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto dessa massa, desse corpo, pela aceleração. Em termos de equação, ó, é o que está representado aí pela equação 5.1, que diz o quê? Ó? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Chamar atenção aqui para essas setinhas. Essas setinhas eu já tinha falado aí para vocês, né, alertado, toda vez que tiver uma seta em cima de uma variável, indica que essas variáveis são vetoriais, né? Então, portanto, como força é um vetor, eu tenho que colocar a setinha. Mesma coisa com aceleração. A aceleração é um vetor, tem que ter a setinha. Observem que na massa não tem setinha. Por quê? Porque a massa é uma grandeza escalar. É um número. Então, aqui, ó, segunda lei de Newton, muito importante, ó. Força, massa vezes aceleração. Tranquilos? Bem simples essa equação. Vocês já viram isso aí lá no ensino médio, só que aqui a gente vai trabalhar mais na parte de aplicação mesmo da engenharia. Identifica o objeto de interesse, inclui apenas as forças que agem sobre esse objeto. Tá. Não tem aqui, não? Deixa eu colocar lá no livro, então. Ok, eu tenho aqui alguns... Vamos identificar em alguns objetos as forças que estão atuando sobre esse objeto. Tá vendo no livro? Ó? Esse aqui é um resumo do livro, viu? Opa. Segunda lei de Newton. Aqui, essa tabelinha, só para ilustrar mesmo, mas no Sistema Internacional de Medidas, que é o que a gente vai utilizar, ó, a força, ela vai ser dada em newtons, a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Já no outro sistema, por exemplo, no CGS, a força é medida em Dina, a massa em grama, aceleração em centímetro por segundo ao quadrado. No sistema inglês, ó, força é medida em libras, massa em slug e aceleração em pés por segundo ao quadrado. A gente vai trabalhar no SI aqui, viu? Newton, quilogramas e metros por segundo ao quadrado. Então, qualquer grandezas sem ser nessas unidades aqui, você vai ter que converter. Então, bora olhar aqui, esse teste 2 aqui, ó. Deixa eu só aumentar o zoom aqui. Tá. Imagine esse objeto. Tá vendo esse objeto? A figura mostra duas forças horizontais atuando em um bloco. Então, eu tenho um bloco aqui. Eu tenho uma força aplicada para cá, nesse sentido de 5 newtons. E eu tenho uma força para cá aplicada de 3 newtons.
O bloco está apoiado em um piso sem atrito. Se uma terceira força horizontal, F3, também age sobre esse bloco, determina o módulo e a orientação dessa força. Quando o bloco, letra A, está em repouso. Então, por exemplo, esse bloco está em repouso. Eu tenho uma força atuando para cá de 5, está puxando para cá. Imagine você puxando esse objeto para lá com 5 newtons de força. E tem uma outra força puxando o objeto para o lado contrário de 3 newtons. Então, imagine um objeto, você está puxando para um lado, tem outra pessoa puxando para o outro. Um puxa com 5 newtons para um lado, outro puxa para o 3. Para que esse objeto fique em repouso, já que ele está em repouso, como está dizendo aqui, eu preciso aplicar uma força 3 em que sentido? Responde aí para mim. Eu preciso aplicar uma força F3 aqui para cima, aqui para baixo, inclinado. Para baixo, né? Pro lado... Hã? Para baixo? Para baixo? Será? Não. Por que não? Já que o objeto não está se movendo nem para cima nem para baixo, essas forças aqui estão se anulando. Ó. Existe a força peso desse objeto que está aqui para baixo. Em consequência disso, tem a força normal aqui para cima que está anulando com a força peso, já que esse objeto não está se movimentando nessa direção aqui, ó, vertical. Como o objeto está parado, e se eu tenho 5 newtons puxando para cá e 3 para cá, ó, vocês concordam que eu preciso colocar mais força aqui para esse lado? Para igualar com essa força, para que o objeto fique parado? Então, eu preciso pôr quanto mais de força para cá? Eu preciso pôr mais 2 newtons. Concorda? Porque se eu ponho mais 2 newtons para cá, ó, somando com esses 3 que eu tenho, dá 5 newtons, que vai se equivaler a esses 5 newtons, que vai cortar e vai deixar o bloco em repouso. Entenderam? Imagine um cabo de guerra, onde todas as pessoas têm a mesma força, vamos dizer assim. De um lado da corda tem 5 pessoas puxando, do outro lado da corda tem 3 pessoas puxando para o lado oposto. E elas têm as mesmas forças. Se eu deixar 5 puxando para um lado e 3 puxando para o outro, é claro que o objeto vai se mover para cá. Então, para igualar, eu preciso colocar mais 2 pessoas para o lado de cá, entenderam? Por isso que eu tenho que colocar mais 2 newtons para o lado daqui, ó, para o lado esquerdo, para igualar com esses 5, porque 2 para o lado esquerdo, tendo mais 3 aqui, daria 5 newtons para cá, com 5 newtons para cá, seria eliminado e a força resultante seria 0. Entenderam? A letra A. E quando o bloco está se movendo para a esquerda, o bloco está se movendo para cá, ó, com velocidade constante, de 5 metros por segundo. Ó, o bloco está se movendo para cá, ó, certo? Para o bloco se movimentar para cá, com velocidade constante, pessoal, eu preciso aplicar uma força aqui de quanto? Hã? Maior que 5, né? Na verdade, tem que ser igual a 5. No caso, eu teria que aplicar 2. Também 2, porque 2 mais 3 dá 5. E o 5 ia ser anulado com esse 5, e o objeto ia continuar se movendo com a velocidade constante. Lembra? Primeira lei de Newton. Se um objeto está parado, ele tende a ficar parado se a soma da força resultante for 0. Se o objeto está se movendo com velocidade constante, se ele já está se movendo com velocidade constante, ele tende a ficar se movendo com essa velocidade constante se o somatório das forças for nula. Então, se ele já estava se movendo, que aí eu não me interessa que força foi aplicada para ele se mover, mas se ele já está se movendo com a velocidade constante,
eu preciso equilibrar essas forças, ó. Se tem 5 para cá e 3 para cá, eu tenho que pôr mais 2 para esse lado de cá, porque senão o objeto vai parar, ó, porque eu tenho uma força maior puxando ele do lado contrário, ó. Entendeu? O objeto já está se movendo, só com 3 aqui, mas eu tenho 5 puxando ele, tipo assim, segurando ele, entendeu? É claro que ele vai diminuir a velocidade, né? Vai sofrer uma desaceleração e vai parar. Vai chegar uma hora que ele vai parar. Agora, se eu igualo as forças, 5 e 5, aí sim, força resultante é nula, ele vai se movimentar aí com essa velocidade constante aí. É igual um objeto no espaço. Ó. Lá no espaço não tem atrito, ok? Não tem um atrito, ou seja, o atrito ele pode ser desprezível. Se um objeto está se movendo a uma velocidade constante, ele vai continuar se movendo com essa velocidade constante, porque não vai ter, assim, a força resultante atuando sobre ele está nula, é zero. Ok? Aqui seria a explicação, a resposta. É a resposta? Deixa eu ver. Ele fez um monte de conta aqui para explicar o que eu queria. Bom, deixa eu voltar lá para os meus slides, depois eu volto aqui. Para tratar sobre força, né, nós vamos ter que separar os eixos. Então, eu vou ter o eixo X e o eixo Y, né, o eixo X e o eixo Y. Na verdade, você vai ter que decompor essas forças, isso aí a gente já aprendeu lá em vetores, decompor um vetor, né, tem a componente X e a componente Y, lembra? A componente X é o vetor vezes o cosseno do ângulo, a componente Y é o vetor vezes o seno do ângulo. Dessas componentes, você vai ter que fazer essa decomposição para trabalhar essas forças, né? Então, para somar uma força resultante, você só pode somar componente Y com componente Y e componente X com componente X. Se tiver um terceiro eixo tridimensional, uma componente Z com a componente Z, que é o que está dizendo aqui. Ok? Hoje a aula vai ser um pouco mais teórica, estou apresentando os conceitos, vamos fazer poucos cálculos, mas na próxima aula a gente já faz mais exercícios e a gente faz muita mais aplicação. Então, olha só, se a força resultante que age sobre um corpo é nula, vamos lá, eu tenho um objeto e não tem nenhuma, aliás, pode ter forças atuando, mas a força resultante é nula, ok? Quando eu digo assim, pessoal, força resultante é nula, que está no corpo, não quer dizer que esse corpo está isento de forças, porque as forças existem, só que elas estão em equilíbrio, ok? Uma compensa a outra. É igual lá, ó, tem um carro que está parado na sua garagem. A força resultante é quanto? É zero. Isso não quer dizer que não tenha força atuando lá. Tem sim. O próprio peso do carro já é uma força, não é? Não tem uma força, peso para baixo, puxando esse carro para baixo? Ok? Se não tivesse essa força peso puxando o carro para baixo, o que aconteceria com o carro? O carro ia subir na vertical, ia para cima. Ia lá para o espaço, que aí é a força normal, que a gente vai ver, se não der tempo na aula de hoje, na próxima aula, entendeu? Mas no conjunto, no total, a força resultante é zero, é nula, para que um corpo esteja parado. Bom, aqui as unidades de força, que eu já tinha até apresentado para vocês lá no livro, né? Ó, S newtons, massa quilogramas, aceleração metro por segundo ao quadrado. Bom,
Vamos ver aqui algumas figurinhas, aqui algumas imagens e vamos observar aqui. Deixa eu só aumentar o zoom aqui para ficar melhor a compreensão. Então, olha só. Olha, eu tenho aqui 3 situações. A situação A, a situação B e uma situação C. Na situação A, eu tenho aqui isso aqui é um disco ou um objeto, onde tem uma força sendo aplicada nesse sentido aqui, ó, F1, ok? O que é que vai acontecer com esse objeto? Se eu tenho uma força nesse sentido aqui, esse objeto vai se locomover para esse sentido aqui, ok? Beleza. E essa força que está sendo aplicada nesse objeto vai produzir uma aceleração também aqui na horizontal, ó. Eu estou puxando esse objeto para cá, então esse objeto vai se locomover para cá com uma aceleração nesse sentido aqui horizontal. Aqui é uma diagramação, na verdade, quando você for fazer os cálculos, né, para você não desenhar o objeto em si, você desenha um ponto, e isso aí a gente chama de corpo livre, ok? Imagine que isso aqui fosse um carro, um edifício, uma ponte, um túnel, você vai fazer um estudo dessas forças, você não vai estar desenhando tudo, vai ficar complicado. Então, a gente desenha um pontozinho, onde a gente quer analisar, né? No caso aqui, eu quero analisar aqui no centro desse objeto, e só, por enquanto, aqui tem essa força F1 aqui, de acordo com esse diagrama. Na situação B, ó, eu tenho uma força F1 para cá e eu tenho uma força F2 para cá. Esse objeto vai se movimentar em que direção ou sentido? Falem aí para mim, nessa situação B. Ele vai se movimentar aqui, ó, para o lado direito ou para o lado esquerdo? Ou vai ser para cima ou vai ser para baixo? Ou para um lado ou inclinado? O esquerdo, né? Ele vai se movimentar aqui para o esquerdo? Eu acho que é pro direito que a força é maior. Assim, só por essa ilustração, né, a gente está deduzindo que a força F1 é maior que F2, pelo tamanho das setas, né, que é proporcional ao módulo. Então, como a força F1 é maior do que a força F2, ele vai se movimentar para esse lado de cá, ó, ele vai se movimentar para o lado direito, pessoal. É aquela questão de forças. A força que for maior vai vencer, ué. Se eu tenho uma força maior puxando para cá e uma força menor puxando para cá, claro que ele vai se locomover nesse sentido. E a aceleração vai ser horizontal nesse sentido aqui. E aqui é só a representação do diagrama dessa imagem aqui. Nessa situação C aqui, ó, eu tenho uma força aplicada para cá, F2, ó, e eu tenho uma força aqui inclinada aqui, ó, para o chão, assim, não está perpendicular, mas está nesse sentido aqui, ó. Tá vendo? Para que lado esse objeto vai se locomover, né? Aí eu teria que ter ideia aqui dessas forças. Por exemplo, eu tenho que, como essa força está inclinada, para ser somada, né? Que aqui é simples, ó. Nesse caso aqui da letra B, como uma está para um lado, outra está para o outro, você só subtrai F1 de F2 e o resultado, né? Assim, o que tiver maior vai ser o movimento do objeto. Quando essa força é inclinada, ó, eu tenho que fazer a decomposição dessa força aqui, calcular a componente X e a componente Y, ok? E aí ver se a componente X dessa força for maior do que F2, esse objeto se locomove para cá. Se a componente X dessa força for menor, o objeto vai se locomover para cá. Beleza? Então, esse teste eu já fiz com vocês, tá? Eu peguei no livro e já expliquei, né? Que é aquela questão, ó, se eu estou movimentando 5 newtons para cá, 3 para cá, para que ele fique parado, eu tenho que botar mais 2 para cá. Vocês estão entendendo, pessoal? É porque às vezes eu acho que eu estou falando demais, só falando,
e eu penso que vocês não estão entendendo. Vou para a Lua. Tudo bem. Vocês estão me acompanhando? Eu estou indo rápido ou não? Tá tranquilo, professor. Tá, né? É porque por enquanto tá mais só na teoria, né? A gente tá conversando um pouco. Daqui a pouco chegam os cálculos. Aí os cálculos é porque é onde a pessoa se enrola mais. Então, deixa eu diminuir o zoomzinho aqui. E aquela resposta, ó. 2 newtons para a esquerda em ambos os casos, né? Tanto na letra A quanto na letra B. Foi aquilo que eu expliquei. Muito bem. Agora vamos entender um pouco do conceito de sistema, né? O que seria um sistema? Né? Quando se fala assim, sistema, um sistema ele é formado por um ou mais corpos, né? Então, eu posso ter 2 corpos acoplados, ou um corpo só, onde há várias forças atuando, né, sobre ele. Então, isso aqui é um sistema. E uma força que um corpo, uma força que um corpo que não pertence ao sistema, então, olha só, eu tenho um corpo fora de um sistema, exerce sobre um corpo do sistema, é chamada de uma força externa. O que seria isso? Então, eu tenho, vamos supor aqui, um carro. Dentro do carro está você. Você está dentro de um carro. Então, qual seria meu sistema? O carro e você. Um exemplo. Qualquer força fora desse sistema, atuando nesse sistema, é considerada uma força externa. Ok? Por exemplo, uma ventania. Vem um vento aí muito forte que está atuando no sistema. Esse vento, né, que vai vir com a velocidade x, que eu não sei quanto isso aí é uma força externa. Ok? A força de atrito, que é provocada aí pelo chão, né, no chão, a resistência do ar, tudo mais, é uma força externa desse sistema. Isso que ele quer dizer com força externa, né? Por outro lado, força interna, né? As forças internas são aquelas forças que pertencem ao sistema, que um corpo exerce sobre o outro, mas dentro do sistema. Então, por exemplo, você sentado lá no banco do motorista de um carro, você exerce uma força sobre o carro, né? O seu próprio peso já é uma força que está atuando no carro, ok? Então, essa força aí, se eu estou considerando o sistema você dentro do carro, essa seria uma força interna. Só para a gente depois diferenciar as forças internas das externas. Beleza? Bom, comecei já a falar de força, de peso, né? E já falei de gravidade, até toquei no assunto, que aí entra nesse tópico aqui, ó, de forças especiais, né? Quais seriam essas forças especiais? A força gravitacional é uma força especial. E aí eu já falei dessa gravidade, né? O que seria a força gravitacional? É um tipo especial de atração que um corpo exerce sobre outro, né? Que um corpo exerce sobre o outro. E em geral, um dos corpos, né? Dos corpos é a Terra. Porque a Terra, ela tem uma massa muito, muito maior do que a da gente, ou do que qualquer corpo presente na superfície terrestre. Então, como a massa da Terra é muito maior do que a massa desses outros corpos, esses corpos sofrem uma influência direta dessa força da gravidade da Terra. Ok? Como a Terra sofre uma influência da gravidade do Sol, né? Já que o Sol, a massa do Sol é muito, muito, muito maior do que a massa da Terra, então a gravidade do Sol influencia na Terra.
Entendeu? Então, assim, a gravidade também ela é influenciada devido à massa desses corpos. Ok? Então, sempre o que tiver massa maior influencia no que tiver massa menor. Em queda livre, por exemplo, um corpo caindo em queda livre, né? Imagine um objeto sendo largado de cima do edifício e esse corpo caindo em queda livre. Eu posso equacionar que essa força gravitacional ela é definida como a massa desse corpo vezes a gravidade. E aí entra a força-peso. Força-peso também pode ser definida como essa mesma equação aqui, ó, massa vezes gravidade, já que o peso é uma força na vertical. O peso é sempre uma força na vertical. Por quê? Porque é uma força que está apontando para o núcleo da Terra, para o centro da Terra, não é? É por isso que você não cai, né? Imagina como a Terra é redonda, né? Isso para quem acredita, não sei se vocês são terraplanistas, mas nada contra. Mas como a Terra é uma esfera, e imagine que você está aqui nessa posição aqui, ó. Você só não cai, por quê? Porque tem uma força gravitacional te puxando para o centro da Terra, que é a sua força-peso também. Ok? Então, a força gravitacional é definida como a massa vezes a gravidade, viu? Esse Gzinho aqui é a minha gravidade, que pode ser aproximado para 10 metros por segundo ao quadrado, ou então usar 9,8, aí vai depender. E essa gravidade depende da localização, como eu já falei. Aqui na Terra é uma, lá na Lua é outra, em Marte, em Júpiter, cada planeta, né? Cada estrela desse tipo, planetas, tem as suas próprias gravidades. Porque depende da massa, eu já falei, a gravidade depende da massa do corpo, que sofre influência de um corpo com a massa maior. Então, falei aqui da força gravitacional, que pode ser definida como massa vezes a gravidade, e a força-peso, né? Que eu já comentei sobre vocês. Então, não vamos errar quando uma pessoa perguntar qual é o seu peso. Aí você diz, o meu peso aqui na Terra é 900 newtons, 850 newtons, ok? Agora, a sua massa, aí sim, 70 quilogramas, 85, sei lá, 65, aí depende de cada um. Então, o peso é uma força medida em newtons, como qualquer outra força, sempre medida em newton, e aponta sempre para o centro do astro, no caso aqui da gente, da Terra, né? Sempre para o centro da Terra. A força peso sempre perpendicular, né? Sempre na vertical, apontando para o centro da Terra. Ok? Muito bem. Aqui alguns exemplos para relacionar peso à massa, mas antes disso aqui, deixa eu ver se dá para fazer um exemplozinho aqui no livro. Deixa eu ver se eu não passei. Eu senti falta nos slides, não tem muito exemplo, tá vendo? Só tem assim, não tem com números. Aqui, ó. Vamos lá. Fazer esse exemplo 5.01, ó. Nessa imagem aqui, ó, que é essa que eu acabei de mostrar aqui, ó. Cadê? Uai. Tem, né? Vou voltar aqui no livro.
Figura 5.3. Deixa eu achar essa figura. Aqui, ó. Cadê a figura? Figura 5.3. Essa figura aqui, que é aquela que eu nem sei mais onde tá. Mas, ó, vamos lá. Eu tenho 3 situações, certo? A situação A, a situação B e a situação C. Na situação A, eu tenho esse objeto que está sendo aplicada essa força, F1. Ok? Então, olha só. Vamos ver os dados das questões. Esse disco metálico que se move sobre o gelo, sem atrito. Então, vamos desconsiderar o atrito, né, que seja desprezível, ao longo do eixo X, em um movimento unidimensional, ou seja, esse objeto não está se movendo na vertical, nem inclinado, ele está se movendo em uma única direção, que no caso é horizontal. A massa do disco vale 0,2. Peguem aí um caderno, ou um lápis, uma folha, uma caneta, anotem isso aqui para mim, ó. A massa do disco vale 0,2. Deixa eu abrir aqui um bloco de notas aqui. Só um minuto. Vou pegar esses dados para não ficar indo e voltando. A massa do disco vale 0,2 quilogramas. Vão pegando esses dados aí, viu? As forças F1 e F2 atuam ao longo do eixo X e tem módulos. F1, 4 newtons. F2, 2 newtons. A força F3 faz um ângulo θ igual a 30. F3 com o eixo X e tem um módulo, aqui ó, o módulo de F3, ó, 1 newton, tá vendo? Então F3 tem 1 newton, tem um ângulo, não tem aqui símbolo, eu vou colocar aqui um ângulo de 30 graus. 30 graus com o eixo X. Muito bem. Pergunta, qual é a aceleração do disco em cada situação? Então, ele quer saber a aceleração desse disco nas 3 situações, ok? Então, esses dados aqui, ó, foram tirados lá do problema. Tá, vamos lá, aqui, ó, então, olha aqui a primeira imagem. Então, eu tenho esse disco que está sendo aplicado aqui na situação A, ó, uma força para cá. Então, na situação A, dá para enxergar isso aqui? Dá? Teria como aumentar umas... Deixa eu ver aqui se isso aumenta. Peraí, Ctrl e mais, né? Melhorou? Sim. Então, olha só. Nessa situação A, eu só tenho a força F1 atuando aqui no meu disco. Na verdade, eu tenho mais forças, né? Mas elas acabam se anulando. Por exemplo, eu tenho a força peso aqui para baixo, ó. Porque todo objeto tem uma força peso, não é isso? Todo objeto que tem massa tem peso. Só que o peso está sendo equilibrado com a força normal aqui para cima, já que o objeto não está se movendo na vertical.
Só está se movendo, só tá se movimentando na horizontal. Ó. Então, força é igual ao quê? A massa vezes a aceleração. Segunda lei de Newton. Ele quer saber a aceleração. Quem é a força? F1, que está atuando aqui. F1 vale 4. Então, 4, só tem ela, né? De resultante, força resultante. Quanto é a massa do disco? 0,2, ó. Vezes A. Quanto é A? É só pegar o 0,2 que está multiplicando, passa para o lado de lá dividindo. Então, 4 dividido por 0,2. 20. É 20, né? Porque isso aqui é 1/5, 5 vezes 4, 20. 20 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Muito bem, metros por segundo. Não tem como eu botar o quadrado aqui, deixa eu ver. Tá. Metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Situação A já está respondida. Vamos para a situação B. Situação B é essa daqui, ó. Situação B, agora eu tenho duas forças atuando aqui, ó. Eu tenho uma força puxando para cá, eu tenho outra força puxando para o lado oposto. Ok? E a gente sabe que a lei de Newton é essa, que é a segunda lei, ó. Onde esse F, pessoal, é a força resultante. Então, quem é a força resultante aqui nesse sistema? Ó? Eu tenho F1 que vale quanto? 4. Eu tenho F2 que vale quanto? 2. Então, vai ficar o quê? 4 menos 2. Por que 4 menos 2? Porque estão em sentidos opostos. Se eles estivessem no mesmo sentido, eu ia somar. Se F2 estivesse para o lado de cá, no mesmo sentido do F1, então eu iria somar. Como eles estão em sentidos opostos, eu vou subtrair, porque eu tenho 4 newtons puxando para um lado e eu tenho 2 newtons puxando para o outro. Então, vai ser um menos o outro. Isso aqui é minha força resultante. É igual a massa, que é 0,2, vezes a aceleração. Portanto, 4 menos 2 dá 2, igual a 0,2 vezes A. A é igual... 0,2 é a mesma coisa de 1/5, né? Passa 0,2 dividindo, ó, 2 dividido por 0,2, que dá 10 metros por segundo quadrado. Ok? Situação C. A situação C é o seguinte, ó. Situação C é essa daqui, ó. Eu tenho o disco, eu tenho uma força F2 para cá, e eu tenho uma força F3 aqui, ó, inclinada. Lembre-se. Aí deixa eu desenhar minha lousa daqui. No caso, teria que pegar o seno do ângulo de 30 graus. No caso é o cosseno, né? Deixa eu só desenhar aqui para a gente ter uma ideia aqui. Ó. Aqui é meu objeto, né? E... cadê a força? Onde é que tá as linhas? Olha lá, eu tenho uma força para cá e eu tenho uma força aqui.
aqui, não é isso? Essa força que está inclinada, pessoal, eu não posso somar direto com essa, porque eles estão em eixos diferentes. Então, eu preciso decompor essa força. Ó. Eu preciso projetar uma componente para cá e uma componente para cá. Ó. Isso aqui vai ter uma componente aqui assim, ó. E isso aqui vai ter uma componente aqui na horizontal. Vocês concordam? Porque, na verdade, é até aqui, né? Eu passei. Seria aqui, ó. Ok? Esse aqui é borracha, é? Então, ó, essa força inclinada aqui, ela tem uma componente para cá e ela tem uma componente aqui nessa horizontal. Claro que essa componente para cá, ela vai ser anulada pela normal, já que esse objeto não está se movimentando na vertical. Como disse no enunciado, o enunciado está dizendo que esse objeto está se movendo só na horizontal. Então, essa componente aqui, ó, isso aqui tem um ângulo aqui de 30 graus, ó. Então, para eu achar, dada essa força aqui, para eu achar essa componente aqui, eu tenho que multiplicar pelo quê? Ó? Pelo cosseno desse ângulo, né? Porque o cosseno do ângulo é o cateto adjacente, ó, lembra? Componente x é o cosseno, como a gente viu lá na aula de vetores. E aí eu acho essa componente para cá, que é essa. Ok? Então, ó, a força resultante aqui vai ser F2, né? Se eu não me engano, ali. Deixa eu ver lá. F2, ó. Perdido aqui na minha... Cadê meu quadro? F2. Quanto vale F2? 2. Menos, porque a outra componente está para o lado de lá, não é isso? Vai ser F3, né? Que essa força não é F3. F3 é o quê? É 1. 1 vezes cosseno de 30. Por que 1 vezes cosseno de 30? Porque o módulo dela aqui é 1 e essa componente horizontal aqui, né, como tem um ângulo aqui de 30, é o cosseno de 30. Então, a força resultante é isso aqui, ó. É 2 que está puxando para o lado de cá e eu tenho 1 vezes cosseno de 30 puxando para o lado de cá. Isso aqui vai ser igual a massa, que é 0,2, vezes a aceleração. Então, vamos fazer essa continha aí, ó. Quanto é 1 vezes cosseno de 30? Pega a calculadora aí. Cosseno de 30 deu 0,866 vezes 1, né? Então, dá 2 menos 0,866. Olha só, pessoal. Essa componente aqui tem essa força aqui, ó, 0,866. Essa componente aqui, 2 newtons. O objeto vai se mover para o lado de cá ou para o lado de cá? Hein? Bora? Eu tenho 2 newtons puxando para cá e eu tenho 0,866 puxando para cá. O objeto vai se mover para que lado? Vai pro lado do 2. Para a esquerda, no caso. Para a esquerda. Porque essa força aqui é maior do que essa componente. Beleza. Faz essa conta para mim aí. Quanto deu A? Só pegar 2 menos 0,86. Dividir por 0,2. Deu 5,65 metros por segundo ao quadrado.
Meu Deus, 5,66. Na verdade, 67, arredondando. Bom, mas não tem problema não, essa precisão aí. Metros por segundo ao quadrado. Agora, olha só. Eu tenho aceleração. Só que a aceleração, ela é uma grandeza vetorial. Eu preciso indicar para que sentido está se movimentando esse objeto, né? Na letra A foi simples, ó, porque na letra A, ó, como eu só tenho essa força aplicando para cá, o objeto está se movendo para cá, não é isso? A aceleração vai ter esse mesmo sentido dessa força aqui. Na letra B, ó, eu tenho duas forças. Como F1 é maior do que F2, o objeto vai estar se movendo para cá. Então, a aceleração é do lado do X positivo. Na letra C, como eu tenho essa força inclinada, tive que decompor o objeto. Como essa daqui ficou maior do que essa componente, o objeto vai se mover para o lado esquerdo, com a aceleração de 5,67 metros por segundo ao quadrado. Então, você pode dizer assim, ó, o objeto se move a 5,67 metros por segundo ao quadrado para a esquerda, ou você poderia simplesmente colocar menos 5,67, porque aí eu já sei que é para o lado do X negativo. Ok? Pode tanto colocar assim, ou colocar menos. E aqui ele vai responder, tá vendo? Menos 5. O dele deu menos 5,7, da gente deu 5,67. Aproximou aqui. Mas o cálculo é a mesma, ó. 1 vezes cosseno de 30, menos 2, dividido por 0,2, ele aproximou por 5,7. É isso aí por hoje. Não vou, porque senão não vai dar tempo de explicar isso mesmo, já é 8h45. Próxima aula a gente continua daqui. Alguma dúvida? Por enquanto? Não. Olha. Tá tranquilo? Ótimo. Pessoal, vou dizer, ó, peguem o livro. Eu vou colocar esse material lá no IOW. No IOW não, no SEI. Dá uma lida. Revisa isso que a gente viu hoje. Vai mais além, se der tempo, faz mais alguns exemplos. Lá no livro tem mais, né? Isso aí eu fiz só um hoje, só deu tempo de fazer esse. Porque na próxima aula vocês já vão estar mais inteirados. E lembrando que a próxima aula, cara, aí vocês já podem ter esquecido, porque segunda-feira que vem é feriado, se eu não me engano, é dia de finados. Aí só vai ser daqui a 15 dias. Então, para vocês não esquecerem, dê uma estudada antes do dia 2 mais 7, do dia 9, quando a gente for ter nossa próxima aula. Ok? Então, estudem. Não deixe acumular. Essa matéria é importante, gente. Se vocês saírem daqui com a base boa, vocês vão fazer mecânica, ó, de boa. Chegar lá no quarto período, quando a professora ou o professor perguntar: e essa força? Vamos decompor essa força, vamos calcular aqui a força resultante. Vocês vão estar sabendo de tudo, cara. Com a base boa aqui, ó, na verdade, vão só relembrar, porque pode ter esquecido alguma coisa. É isso aí, por enquanto. Professor. Então, oi. Aí, no caso, não vai ter aula de cálculo essa semana, né? Por causa da Sigitec. Começa quando? Começa quarta, vai ter? Quarta? Quarta? Isso. Isso, mas aí as frequências vão lá, vão para a Sigitec. É um evento ótimo, tem anual esse evento. Junta todas as instituições daqui do Tocantins, é uma oportunidade ímpar, cara, de vocês estarem pegando outros conhecimentos, viu? Tem muita coisa interessante, então não deixem de participar. Vocês vão ganhar um certificado de 40 horas de graça, porque lá no final do curso vocês vão precisar desses certificados de pelo menos 200 horas. E aí vocês já estão ganhando isso aí, ó, só de graça.
Beleza. Então é isso aí. Qualquer coisa, me pergunta lá no grupo. Por hoje é só. Boa Professor. semana a todos. Oi. Provavelmente terá reposição de aula de segunda, né? Porque já teve um monte de feriado aí. Deve ter, assim, algum dia aí que é a aula da segunda, entendeu? Sim. Imaginei. Mas na verdade, Muito feriado. o calendário acadêmico ele é contado. A gente teve um dia aí que a quantidade de segundas-feiras é a mesma das terças, das quartas, das quintas, entendeu? Das sextas, dos sábados. Beleza? Então é isso aí. Você